Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando é o pastor Eduardo. Meus amados, eu gostaria de, nesta manhã, estar trazendo uma rápida reflexão. Hoje, exatamente agora, eu estou num ambiente diferente, né? Eu estou aqui na minha barbearia e aqui eu estou na avenida, é um lugar muito movimentado. Então, às vezes, os carros vão atrapalhar um pouquinho, mas eu acredito que será possível os irmãos entenderem aqui esta rápida palavra. No Salmo 78 e no verso 35 está escrito assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Senhor era o seu Redentor. Este salmo ele faz uma retrospectiva do período em que Deus fez uma aliança com Jacó até o período em que o povo de Israel passou pelo cativeiro, considerando aí o primeiro cativeiro que foi no Egito. Todos sabem, todos os irmãos conhecem que o cativeiro no Egito não foi assim um período, os 450 anos ou 430 anos, como alguns estudiosos afirmam. Esse período não foi totalmente de cativeiro, levando em consideração que quando José foi honrado por Deus no Egito, depois de todo o processo o qual ele havia passado, então a Bíblia relata que quando ele foi honrado por Deus, Jacó e os seus filhos, eles desceram para o Egito, certo? E através de José, Deus preservou a sua nação, o seu povo. Mas a Bíblia deixa registrado que passou-se o tempo e José morreu. E também morreu aquele faraó. E levantou-se um outro faraó, que a Bíblia diz que este não conheceu nem a José, nem ao Deus de José. E então deu-se início a um período de uma grande perseguição, quando aquele faraó havia percebido que a nação de Israel estava crescendo e se multiplicando, então ele começou a perseguir o povo, colocando impostos dobrados, colocando serviço forçado. O povo tinha que construir muralhas, construir cidades, trabalhar em serviço forçado, serviço pesado, e isto gerou um desconforto, sem falar também quando houve aquela perseguição onde se mandou matar os egípcios, inclusive aconteceu o episódio de Moisés, que Moisés foi poupado da morte quando sua mãe colocou o seu cesto, quando ele colocou ele dentro de um cesto, e pôs no rio, para que este escapasse com vida. Mas assim, o que chama a atenção nossa é que neste período, Deus ele se compadeceu, do povo de Israel, e Deus tirou o povo de Israel do Egito. E quando nós vamos ler o Salmo 78, nós vamos observar que neste salmo ele vai falar deste período, deste intervalo que houve entre a aliança de Jacó e o cativeiro babilônico. E aí vai fazer uma retrospectiva, de todas as maravilhas que Deus havia feito no meio do povo de Israel, de todos os feitos que Deus havia realizado, da maneira que Deus procedeu, a sua fidelidade permaneceu sobre a nação de Israel. Mas também neste salmo vai citar um período em que, no mesmo período em que Israel, eles tomaram decisões erradas, quando eles decidiram desobedecer à voz de Deus. E algumas lições nós aprendemos com este salmo, algumas coisas importantes nos chamam a atenção, porque assim, primeiro a gente vê a misericórdia de Deus, que mesmo diante da infidelidade do povo, Deus ele foi misericordioso, e Deus sempre proporcionou ao povo uma nova oportunidade,
Nosso Deus é Deus de oportunidade, né? Então, Deus permitia que viessem as tribulações, né, as dificuldades, mas Deus proporcionava ao povo a oportunidade de lhe servir, né, de voltar para a sua presença, para os seus caminhos. E isso mostra, né, que Deus ele é misericordioso. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel para conosco. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é a dureza do coração do povo de Israel. Veja que mesmo diante de tanta oportunidade que Deus deu, sempre em toda a história de Israel, quem lê a Bíblia vai ver isso, sabe disso, que o povo, a nação era um povo inconstante, era um povo insatisfeito, era um povo ingrato, né? E com o passar do tempo, a gente observa que, né, são vários os períodos em que o povo, eles se prostituíram, né? Eles andaram após os outros deuses, eles abandonaram os princípios divinos estabelecidos por Deus por meio de Moisés, né? E eles se misturaram com as nações e tantas outras coisas eles fizeram, aborrecendo a Deus. Mas Deus ele é tão misericordioso e bom que Deus dá ao povo, né, a oportunidade para que estes se voltem para Ele. E com isto, né, e para isto acontecer, Deus ele se utilizou de alguns acontecimentos, né? Um deles foi o cativeiro, né? Eu acredito cegamente que aquele período que Israel passou no cativeiro egípcio, né, foi permitido por Deus para que o povo reconhecesse, né, a fidelidade, as misericórdias, a bondade de Deus, sem falar no aprendizado que o povo teve. Da mesma forma aconteceu lá no cativeiro babilônico, né? Então nós vamos observar que as adversidades vieram com um propósito, para que o povo se voltasse para Deus. Isso me faz lembrar o que está no segundo livro das Crônicas 7,14, um dos versículos mais conhecidos, né, de todos os irmãos, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se converter dos seus maus caminhos e orar, né, e me buscar e se humilhar, né, então eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar e sararei a sua terra. Veja que o propósito de Deus, a vontade de Deus é que o seu povo lhe busque, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Eu tenho visto aí nas redes sociais muitos cristãos preocupados, né? Manifestando aí o seu sentimento de tristeza, de preocupação e até mesmo de desespero diante das coisas que estão acontecendo. O fato mais recente agora, depois dessa pandemia, foi a saída do ministro, né, e do Sérgio Moro. Então isso gerou um desconforto no meio cristão, uma insegurança. As pessoas criam expectativas umas nas outras e depois se decepcionam. Porém, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O Salmo 78 e o verso 35, que é o que eu citei aqui, ele é muito claro quando ele nos diz que em tempos de aflições, de dificuldades que o povo de Israel passou, eles se lembraram, né, eles se lembravam de que Deus era a sua rocha, né, e de que o Senhor era o seu remidor, o seu redentor, né, em outra tradução, o seu salvador. Então, assim, nós temos um Deus que cuida de nós, né, que está no controle de todas as coisas. Então não há motivos para se desesperar. É claro que nós somos cidadãos aqui da terra, temos que exercer nosso papel de cidadania, dar a nossa opinião, se preocupar sim, de forma parcial, porém, irmãos, a gente não pode esquecer, né, qual que é a nossa verdadeira base, né, a nossa estrutura,
o nosso socorro não vem dos homens, né? Os homens são igual a nós e juntos estamos nas mãos de Deus. Então, nosso Deus está no controle desta nação, independente do que aconteça, né? Seja qual for os próximos episódios que virão pela frente, eu tenho certeza que virão, né, na condição de permissão divina, tá? Então, nós temos um Deus que cuida de nós, mas qual a palavra que eu tenho para os irmãos? É que você deve fortalecer suas raízes, né? Você deve alicerçar a sua fé, a sua esperança, os seus cuidados, suas preocupações devem ser depositadas no Senhor Deus. Ele é a nossa base, né? Devemos esperar somente Deus, pois Ele é o nosso verdadeiro socorro. Uma outra coisa também que eu quero falar aos irmãos rapidamente é a respeito do tempo que nós estamos vivendo. É tempo de buscar a Deus, irmãos, né? Agora é tempo de buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu falei em uma das lives que eu transmiti que esta crise, este tempo difícil que estamos passando, ele não desvia ninguém, ele não desanima ninguém, né? O objetivo, uma das coisas que acontece como objetivo nessa pandemia, nessa quarentena, nesse tempo de escassez que estamos impossibilitados de nos reunirmos, né, em nossos templos, ele só revela quem realmente está servindo ao Senhor. Então, meu amado, levante a cabeça, olhe para Jesus, firme sua fé, sua esperança, né, na rocha chamada Cristo. Jesus, ele certa vez estava com os seus discípulos e ele olhou para os seus discípulos e disse assim, perguntou para os seus discípulos: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, né? E aí os discípulos disseram: Senhor, alguns estão dizendo que tu és o Elias, outros estão dizendo que tu és Moisés ou um dos profetas. Então Jesus, ele volta a pergunta para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é quase uma pergunta retórica, que não precisava de uma resposta, né, dos discípulos, mas os discípulos eles responderam para Jesus, né? Foi no caso Pedro, né? O apóstolo Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante desta resposta, Jesus disse: Pedro, em verdade te digo que não foi carne nem sangue quem te revelou, né, mas o próprio Deus. Então, mais embaixo, Jesus vai dizer assim para Pedro: pois eu também te digo que tu és Pedro, ou tu és Petros, né, que quer dizer pedrinha pequena, fragmento de pedra. Jesus estava mostrando a fragilidade de Pedro, né, e ali Pedro pode representar a própria igreja, né? Ele pode trazer uma característica da igreja, que a igreja, ela, na sua esfera humana, ela é limitada, ela é pequena, mas, né, Jesus disse: tu és Petros, né, uma pedrinha pequena, um fragmento de pedra. E aí na continuação ele vai dizer: mas sobre esta pedra, né, que no original quer dizer Petra, né, que significa esta grande rocha. Aí Jesus fez uma promessa, né? Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Embora somos limitados, somos pequenos, né? Mas o nosso Deus é a nossa base, né? Jesus fez uma promessa e disse que a sua igreja estaria edificada sobre ele. E a igreja somos nós, não é o templo é o lugar onde nos reunimos. A igreja somos nós. Então levanta a cabeça, né? Firme suas raízes, porque o nosso Deus é a nossa rocha. Deus te abençoe, fica com Deus. E esta foi uma rápida palavra, breve, talvez mais tarde eu estarei gravando alguns vídeos, algumas reflexões, e estarei atualizando o canal. Deus te abençoe
e fica com Deus. Paz do Senhor Jesus.